Olá, irmãos, a paz do Senhor, aos amados irmãos, amém? Bom, eu quero responder para a Fernanda, do canal Jesus ao Senhor, através de um vídeo que eu fiz sobre questão da obra e fé, a salvação pela obra e fé. Então, a Fernanda, vendo aquele vídeo, ela acabou fazendo duas calúnias, contra mim. Então ela falou que eu disse que o Espírito Santo não é Deus. Ela acabou fazendo essa calúnia aí contra mim, através daquele vídeo ali. E a outra calúnia foi que ela falou que eu falei que Jesus não é Deus. Então isso são calúnias que ela faz, que ela não observa bem, o assunto, porque eu quero falar para você, Fernanda, que aquele vídeo, o tema, eu já botei o tema ali. Ali é sobre obra, sobre obra e fé. Então o tema ali é sobre obra e fé. O assunto é sobre isso aí. Então, Fernanda, eu vou ler aqui para você, e uma coisa que você tem que entender e observar muito bem o vídeo, não levantar calúnia contra mim, tá bom? Então aqui eu vou apenas me defender da sua calúnia, Você me chamou de seita, diz que eu sou uma seita. Bom, Fernanda, vamos começar. Olha só, naquele vídeo eu não menciono, eu não falo o nome do Espírito Santo. A outra coisa, naquele vídeo, eu não falo o nome de Jesus, tá certo? É isso que você tem que entender. Cada tema é um tema. Então você não pode sair me acusando, de seita, não, ok? Tá certo, Fernando? Então, olha só. Então, para começar, naquele vídeo, eu não menciono, eu não falo o nome de Jesus e nem do Espírito Santo, ok? E o que os irmãos têm que sempre se lembrar, nós temos que falar o que diz a Santa Escritura. Nós sempre temos que confirmar e falar o que diz a Santa Escritura. Então, Fernanda, eu vou ler aqui para você, tá? Em Tiago, em Tiago 16, tá? Tiago 16 diz assim: assim também a fé, se não tiver obra, por si só está morta. Mas alguém dirá: tu tens fé e eu tenho obra. Mostra-me a tua fé sem as obras, e eu com as obras te mostrarei a minha fé. Olha só, crês tu que Deus é um só? Ok, Fernanda? Então vamos meditar aqui nesse texto aqui, tá bom? Olha só. Fernanda, você crê que Deus é um só? Essa é uma pergunta que eu faço para você. Você crê que Deus é um só? Porque se você disser, que não crê que Deus é um só, aí você está fora da Bíblia. Você está fora da Bíblia, você não crê na palavra da Bíblia Sagrada, ok? Eu quero falar isso para você. Então eu creio que Deus é um só. Então vamos entrar no assunto. Então a Bíblia está dizendo, amados irmãos, que Deus é um só. Deus é um só. Por quê? Porque existe vários deuses. É verdade ou não é? Existe vários deuses. As pessoas criaram vários deuses, tá certo? Então o Deus da Igreja Católica é um, o Deus do budista é outro, e assim vai. As religiões, acreditando em outro Deus, tá certo? Então existem vários deuses, falsos deuses, mas Deus só existe um, Fernanda. Deus só existe um verdadeiro, que é o nosso Deus da Bíblia Sagrada. Tá certo? Então, o nosso Deus verdadeiro só existe um, que mora no terceiro céu, que é o da Bíblia Sagrada. Então, é nessa parte, Fernanda, que você tem que entender esse contexto aqui de Tiago, tá certo? Quando a Bíblia fala que só existe um só Deus, é nessa parte que eu falo. Porque existem vários deuses, mas só existe um Deus verdadeiro. Então, o texto, para interpretar, é dessa forma. Tá bom, Fernanda? Então, pelo amor de Deus, Fernanda,
Eu não quero intriga com você, não. Eu não quero intriga com você, não. Deus me livre querer brigar com você, intriga com você, não. O seu canal lá na comunidade está triste, está terrível. O seu canal na comunidade. Muitas pessoas já viram e já se acordaram para o seu canal. Você esculhamba a pessoa, você não tem respeito aos próprios inimigos, os seus próprios inimigos, você não tem respeito a essas pessoas. É horrível, está horrível a sua comunidade. A falta de respeito, cadê o amor? Cadê você cumprir o mandamento de Jesus? Amar os vossos inimigos. Tratar bem os nossos inimigos, da qual, Fernanda, você não cumpre a própria Bíblia Sagrada. Você fala, mas você não pratica as obras de Jesus. Quer nós amar os inimigos, respeitar as pessoas. Mas você chama de muitas coisas, palavras pejorativas, você esculhamba, humilha aos seus próprios inimigos, as pessoas. Tá bom, Fernanda? Deus me livre querer intriga com você, não. Fica aí no seu cantinho, tá bom? Eu só desejo que Deus lhe liberte, porque você voltou ao próprio vomito, né? Como diz a própria Bíblia, O cão voltou ao seu próprio vomito. Então, Fernanda, você voltou ao próprio vomito. Você virou uma apóstata da fé, que você não cumpre, você não pratica as obras, a palavra de Deus, né? Que é respeitar o seu próximo, tratar bem ao próximo. Tá bom, Fernanda? Então, Fernanda, sobre questão da trindade, né? Sobre questão também da trindade, olha só, quero que você preste bastante bem atenção. Não existe trindade de três deuses, tá bom? Quando eu falo que não existe trindade de três deuses, é porque não existe três deuses. Não existe três deuses. A Bíblia diz que há três, preste bem atenção, tá, Fernanda? Preste bastante atenção, tá bom? Existe três no céu que dá testemunho aqui na terra. Fernanda, quem é esses três que dão testemunho aqui na terra? Irmão, quais são esses três que dão testemunho lá no céu? E a Bíblia diz que há três na terra que também dá testemunho aqui na terra. Quem são esses três, Fernanda? Você não conhece, né? Você que diz que leu a Bíblia umas 40 vezes e não conhece a própria Bíblia, não sabe realmente quem são esses três que dão testemunho lá no céu? Pelo amor de Deus, né, Fernanda? Então, depois, irmãos, eu vou fazer esse tema, que você vai ver versículos e capítulos que esses pastores do sistema que acreditam em trindade de três deuses, que eles não mostram para vocês. Então eu vou provar para vocês e para Fernanda que não existe três deuses, não existe três deuses, não. Isso aí foi inventado pela Igreja Católica, né? Foi inventado pelos paganismos, o pagão. Essa coisa de três deuses, trindade de três deuses, foi inventado pelo paganismo. Isso primeiramente veio do Egito, né? O Egito com os três deuses, né? O Egito acreditava em três deuses, aí tinha a trindade de três deuses do Egito. Daí a Igreja Católica também veio com essa coisa de trindade. E é por isso, amados irmãos, que você vê que a Igreja Católica, que acredita em trindade de três deuses, que ele botou a própria nossa irmã Maria. Botou a nossa própria irmã Maria como uma deusa, que eles se ajoelham diante dessa imagem de Maria, se ajoelha, e para ele chegar a Deus, ele vai primeiro para Maria, depois Maria vai para Jesus, depois Jesus vai... Irmão, é uma loucura, tá certo? Então vocês têm que se acordar para essa igreja do Egito, a Igreja Católica, da trindade de três deuses, tá bom? Então, Jesus Cristo é o único mediador. Nós só podemos chegar a Deus através de Jesus e não através de Maria. Então,
Vocês têm que se acordar que a Igreja Católica, ela quer levar muitos, né, para o inferno. Levar vocês a continuarem a adorar a imagem, venerar a imagem, ficar falando com a imagem. É isso que os padres vão fazer para levar muitos com Satanás. Irmão, Satanás já sabe o seu fim já está próximo. O seu fim já está próximo. Então o diabo vai usar os padres para as pessoas continuarem com a veneração às imagens, se ajoelhando diante da imagem, que é proibido pela Bíblia. É proibido pela Bíblia nós ter uma imagem. Não é simplesmente só adorar a imagem ou venerar a imagem, não. A Bíblia proíbe o próprio Deus de nós ter imagem em casa, nos lares. É proibido pela Bíblia, que isso eu vou mostrar o texto bíblico para vocês, tá bom? Então, Fernanda, como já expliquei para você, não esqueça, tá bom? Como a Bíblia, crês tu que Deus é um só? Tá certo? Então eu creio, José Roberto, eu creio que só há um Deus só, porque existem vários deuses, mas eu creio que existe um Deus só. Tá certo, Fernando? Então essa parte de eu provar que Jesus também é Deus, já é outro assunto muito amplo, né? Para poder provar que Jesus também é Deus, né? No Velho Testamento e no Novo Testamento. Eu tenho todos os temas, versículos na minha agenda para provar que Jesus também é Deus. Outra coisa, Fernanda, Deus e Jesus, os dois juntos é um só, tá bom? Existe um Deus só. Então, Jesus, que é Deus também, e o Pai, eles dois juntos são um Deus só, tá certo? Mas Jesus também é Deus, tá certo? Eu tenho toda a prova, como eu já fiz em 2021, né? 2021, eu fiz um tema sobre a Trindade. Fiz 4 vídeos sobre provando que não existe trindade de três Deus. Não existe, ok? Então, Fernando, eu já fiz esse tema que está lá no meu canal antigo. Está lá no meu canal antigo sobre a Igreja Adventista. Eu provando para a Igreja Adventista que não existe trindade de 3 Deus. Não existe. Nunca existiu 3 Deus, ok? Existe dois Deus, que os dois juntos é um Deus só, tá bom? Então, Fernando, eu quero falar para você que o seu canal tá horrível, muito escandaloso. O seu canal está muito escandaloso. As pessoas que lhe apoiam, as pessoas que vão lhe apoiar, você vai levar essas pessoas para o inferno, Fernanda. Você prega aí, prega o evangelho, mas você vai levar essas pessoas para o inferno, porque essas pessoas vão seguir o seu mau testemunho, a sua malfama que está lá na sua comunidade, é horrível. E as pessoas que seguem o seu mesmo ritmo, lhe imita. A pessoa que imita você seguindo o que você faz, elas vão para o inferno se não se acordarem e se arrependerem dessa maldade que você faz lá no seu canal, na comunidade, né? Aquilo é um escândalo. Você não demonstra nada de uma pessoa santa de Deus. Você não mostra santidade de uma pessoa que ama realmente os seus inimigos, que realmente ama o seu próximo. Isso você não mostra em seu canal. Então eu tenho, Fernanda, você como uma gentil e publicana. Eu não tenho você como uma mulher de Deus, como uma cristã verdadeira. Eu não tenho. Por quê? Porque pelas obras nós conhecemos. Pelas obras, as suas atitudes, as obras, nós conhecemos. Que você não demonstra uma pessoa realmente de Deus, tá bom? Assim como você, o Raimundo
Sininho Brasil, Rosa de Saron, o canal do Profeta Nervoso, vocês não mostram uma pessoa realmente que é de Deus, porque vocês defamam, levantam calúnias pesadas. Você demonstra as pessoas realmente uma pessoa do mundo, uma pessoa realmente do mundo, que sai caluniando a pessoa, humilhando a pessoa terrivelmente, esses que eu citei agora. Então você não demonstra. Então, pelas obras, nós conhecemos as pessoas que realmente são de Deus e quem não é. Tá certo? Então, pelas obras, nós conhecemos. Tá certo? Quando a pessoa levanta a calúnia, quando a pessoa te humilha, essas pessoas não têm o Espírito Santo de Deus. Essas pessoas apagaram. Se essas pessoas foram realmente convertidas, então elas apagaram. Elas apagaram o Espírito Santo de Deus. Então elas vivem na carne e falam pela carne. Então os que falam pela carne, eles caluniam você, lhe humilham, tá certo? Assim como a Rosa de Saron, me chama de psicopata, chama as mulheres aí de idiota. Isso são palavras pejorativas e são pessoas que realmente não são de Deus, que pregam, mas não vivem a palavra de Deus, tá certo, amado irmão? Então, Fernanda, sempre o que eu desejo para você é sempre o bem. O que eu desejo para você é sempre o bem. Que Deus mude o seu coração, tá bom? Que Deus mude o seu coração, tá bom? Então, irmão, não perca, tá bom? Não perca que eu vou trazer esse tema. Eu vou trazer esse tema provando que não existe trindade. E também provando que Jesus também é Deus. Eu tenho vários versículos, amados irmãos, que os teólogos, os estudiosos deste mundo, eles não mostram para vocês a prova real, que realmente Jesus é Deus. Então cada um vai usar, né? Cada um vai usar os seus textos, vai usar os seus textos isolados para o seu próprio agrado. E vai dizer que Jesus não é Deus. Então eles têm os textos que eles vão usar. Mas os outros textos que eu vou mostrar para vocês, eles não mostram para vocês. Então a parte da trindade, que fala da trindade, também os teólogos, os estudiosos deste mundo, que fez suas melhores faculdades, esses da teologia, eles não mostram para vocês os outros versículos que realmente provam que não existe trindade de 3 Deus. Então eles não mostram para vocês. Então eu vou mostrar para vocês esses capítulos e versículos, tá bom? Então é momento de vocês examinar as Escrituras e realmente falar o que diz a Santa Escritura. Então você vai confirmar o que diz a Santa Escritura, tá bom, meu irmão? Então faça como Jesus nos alertou, examinai as Escrituras, porque ela contém a toda a verdade, ok? E aí você não fica com dúvida, quando você examina as Escrituras, tá bom? Irmão, que Deus abençoe a todos vocês e que Deus tenha misericórdia da Fernanda e desses que eu citei aqui, os nomes que eu citei aqui. Que Deus tenha misericórdia, tá? Sempre os humilhados, sempre é exaltado por Deus. Sempre nós vencemos os inimigos com a nossa humildade verdadeira, respeitando a pessoa, tá bom? Sejam sempre assim pessoas humildes, respeitando a pessoa. Não faça como esses canais das trevas que lhe humilha, calunia você. Não faça como eles fazem. Não bote a sua fé em acepção de pessoas, tá? Irmão Roberto, como é botar fé em acepção de pessoa? Por exemplo, o pastor ele lê o texto bíblico e começa a acrescentar no texto bíblico. E depois diz que é a fé dele. Por exemplo, o Abílio Santana, o falso pastor Lobo, o Abílio Santana, falou que Jesus comprou uma casa na praia, que Jesus fazia aparecer misericórdia. E ele fala que é a fé dele, diz que é a fé dele. Então tenha cuidado de você não botar a sua fé na acepção de pessoa.
de você acreditar na fé desse falso pastor lobo ganancioso do comércio, Abílio Santana. Não bota a sua fé nele, não. Essa fé dele é da terra. Essa fé dele é da terra carnal. Tudo no intuito de ganhar dinheiro e amarrar o povo, prender o povo em seus templos. Tudo preocupado com ganância e riqueza, prosperidade, esses pastores do sistema, tá bom? Então não bote a sua fé em acepção de pessoa. Ah, minha fé é assim, eu acredito assim. Mas você tem que examinar na Bíblia se aquela fé que ele tem é realmente lá do alto. Se você não encontra na Bíblia o que ele está falando, é uma fé falsa, é uma fé terrena, é uma fé terrena da cabeça de Satanás deles aí, tá bom? Então a nossa fé tem que estar sempre do alto, espiritualmente. A nossa fé verdadeira é isto aqui. É tudo que está aqui na Bíblia Sagrada. A nossa fé é tudo que está aqui. Nós devemos acreditar somente e não na fé das pessoas, de coisas estranhas que eles inventam. Estão inventando várias fé carnal, né? Como eu já falei para os irmãos, que existe a fé da terra e a fé espiritual, que vem do alto, que é isso aqui. A nossa fé é isso aqui. Acreditar em tudo que a Bíblia diz, tá bom? É momento de se despertar para esse fim dos tempos. O Evangelho está uma pior bagaçada, inventando um monte de coisa que não está na Bíblia. Então é momento de vocês se despertarem, amado irmão. E vou repetir para vocês. Deus ele vai honrar os seus, que somente acreditam na Bíblia, que não sai da Bíblia para canto nenhum. Deus vai honrar esses aí e vocês verão. Vocês verão. Deus vai mostrar realmente quem são os seus. E isso vocês, canais das trevas, vão ver. Vocês vão ver. Tá bom? Vocês vão ver o quanto Deus vai honrar esses aí que estão pregando a verdade, fazendo aquilo que Deus manda. Repreender as pessoas do erro, das heresias, exortar essas pessoas e corrigir os erros. Repreender, corrigir o erro e exortar. Esses são os mandamentos do Senhor que nós devemos praticar para poder alertar a essas pessoas. Para alertar a essas pessoas. Porque a palavra tem poder, de trazer de volta aqueles que contradiz a Bíblia Sagrada. E quem vai fazer isso é o Espírito Santo. Se a pessoa realmente é de Deus, ela vai compreender que realmente ela errou, né? Como eu já falei, nós podemos errar, né, na pregação, nós podemos errar na palavra de Deus. Todos nós podemos errar em um texto bíblico, ok? Isso eu quero deixar bem claro para todos, tá bom? Então Deus ele prova, a Bíblia diz que Deus ele prova os seus sábios, tá certo? Para ver se aquele sábio ele vai sustentar o seu erro, a sua heresia, né? Porque existe heresia mesmo e existe os erros que nós cometemos por não vigiar na palavra naquele momento ali. Então, irmão, Deus ele prova os seus. Então eu, José Roberto, jamais vou sustentar o meu erro, ok? E eu quero falar para o Fábio de Oliveira, que na Bíblia tem a palavra, né? Aquele que perde a sua vida, perde lá. Então quem perde a sua vida se mata a si próprio, ateu Fábio de Oliveira. Não tem salvação. Eu sou bem claro e firme no que eu digo. Aqueles que tiram a sua própria vida, perdem a sua própria vida, não tem salvação, ok? Então aquela passagem que eu acabei me atrapalhando, que diz, aquele que perde a sua vida, salva-la. Realmente é nesse sentido, que a pessoa perde a sua vida por não negar o Evangelho, por não negar Jesus, tá? Aquela passagem ali realmente é essa, que eu acabei, né, no sentido da outra, que quem perde a sua vida, perde ela. Eu acabei me confundindo, mas essa palavra, ateu Fábio de Oliveira,
Ela está na Bíblia, que eu vou mostrar para você depois. Quem perder a sua vida, perde ela. Isso eu vou mostrar para você, ateu Jason ou Fábio de Oliveira, tá bom? Mas realmente ali aquele texto eu acabei me confundindo com a outra, tá? Então, o importante é a gente confessar o nosso erro. O sábio é aquele que sempre confessa a verdade, sempre confessa o seu erro. E eu sempre continuo sábio, né? Sempre continuo sábio. Como eu falei, sábio é aquele que reconhece o seu erro. Esse sempre continua sendo sábio. Mas as pessoas que pregam heresia, falam heresia, pregam heresia, e eles não confessam o seu erro, ao ver a verdade, então essas pessoas não são sábios. São sábios aos seus próprios olhos. São sábios aos seus próprios olhos. Essas pessoas que não pedem perdão a quem ela feriu, a quem ela caluniou. Então essas pessoas não têm o Espírito Santo de Deus, ok? Bom, amados irmãos, Deus abençoe a todos vocês e até mais.